Paz do Senhor, querido. Glória a Deus. Quero hoje poder partilhar com você um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Nós temos o nosso Tadel hoje. Pastor Luiz, semana que vem ele continua, o assunto que ele iniciou aí semana passada. Como você soube aí, esse final de semana, a pastora Marli passou por uma cirurgia. Ele está cuidando dela. Então aí eu estou gravando aí o Tadel para nós aí nessa semana. Então eu não vou continuar o tema que ele iniciou semana passada. Isso provavelmente na terça-feira que vem ele continua. Mas eu gostaria de trabalhar um tema que para mim tem sido muito importante na minha vida, naquilo que eu tenho experimentado da parte do Senhor, no meu ministério, para poder me entender e também entender aqueles que Deus vai colocando à minha volta no projeto dele, no sonho dele. E o tema da minha mensagem, o tema aí que eu quero trabalhar com você hoje é aprendendo a olhar com os olhos de Deus. Aprendendo a enxergar situações, pessoas, da mesma forma com que Deus olha. E a gente precisa lembrar, e eu quero lembrar alguns textos com você, eu não vou ler assim um texto corrido, mas lá em Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu e você temos um Deus que garante na sua palavra que Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós imaginamos, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós enxergamos. Por isso o nosso sempre maior desafio é poder enxergar da forma com que Deus olha. Nossa, agora a cachorrada resolveu fazer barulho, o passarinho está cantando, mas vamos dar glória a Deus e continuamos aí. A gente precisa ter um estúdio para gravar, aí acaba esses problemas. Mas aprender a olhar da forma com que Deus também olha e enxerga a minha vida e a vida daqueles que estão à minha volta. E esse para mim sempre tem sido o maior desafio no meu ministério. Lá em 2 Pedro 3:9, Deus dá uma palavra que ele diz assim através do apóstolo Pedro: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor diz que a promessa que ele fez, ela vai se manifestar, e o desejo dele é que todos possam receber a salvação que ele reservou para todos, para todos. E aí o papel meu e teu se torna essencial nesse processo. Alguém talvez já me ouviu pregando e falando sobre isso, Seria tão mais fácil Deus enviar o anjo Gabriel para vir anunciar Jesus aqui em Montemor e que todos se converteriam rapidamente. Mas não é a forma que Deus fez. Deus deixou para mim e para você fazermos isso. E o nosso desafio é aprender a olhar situações, pessoas, da mesma forma com que Deus enxerga. Não vamos ter tempo hoje para falar de situações, mas eu quero falar um pouquinho de olhar a mim mesmo, olhar aos meus irmãos e olhar também aqueles que ainda não conhecem Jesus, aqueles que ainda não sabem quem Ele é. De que forma Deus os olha, de que forma Deus me olha e de que forma Deus olha aqueles que estão comigo no ministério, na obra, para poder realizá-la. Então eu quero, a partir do o nosso texto base aí que nós vamos trabalhar, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Eu não vou ler todo ele, mas eu quero ler alguns versículos. Eu quero aconselhar você a ler todo o capítulo 5. O apóstolo Paulo aqui trabalha algumas coisas muito importantes, daqueles que andam na presença do Senhor, daqueles que buscam a presença do Senhor. E ele dá algumas dicas, e eu quero, a partir disso que ele escreve, partilhar algumas coisas com você. Lá em 2 Coríntios, vou ler alguns versículos aqui de 2 Coríntios 5. No versículo 7, ele diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Lá em 2 Coríntios 5, 17, ele diz, 16 e 17, ele diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
E lá em Romanos 12:2, nós conhecemos bem esse versículo, ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse sempre é o maior desafio que nós temos, esse sempre é o maior propósito que nós precisamos aprender a viver. Como Paulo escreve ali em Coríntios, as coisas antigas passaram, se fizeram novas. Eu não ando mais por aquilo que eu vejo, mas eu ando por fé. E quando ele diz ali no versículo 16, diz assim, eu não conheço mais ninguém segundo a carne. Eu não vejo mais ninguém segundo a carne. E eu acho que talvez essa é uma das maiores lutas que eu e você temos. Porque nós temos uma tendência a sempre olhar os outros e a nós mesmos conforme aquilo que nós julgamos que é certo, que é correto. E não conseguimos enxergar tanto os outros ou a mim mesmo da forma com que Deus me olha. E eu queria partilhar algumas coisas importantes para você aqui, alguns versículos, alguns textos, da maneira, primeiramente, como é que Deus me olha. Quando nós passamos a ser confrontados pela palavra de Deus, nós vamos sendo transformados. Nós vamos começando a perceber o quanto nós ainda falhamos, o quanto nós ainda constantemente erramos na nossa vida. E isso pode gerar, muitas vezes, em nós mesmos até um sentimento de frustração. E quando nós começamos a olhar e a tentar ver a obra do Senhor, ver as pessoas, ver o reino de Deus, nós começamos a achar que nós não temos condições de fazê-lo. Por quê? Porque nós sabemos quem nós somos e nos olhamos dessa forma. E como eu disse para você no início, o tema é aprendendo a olhar como Deus nos olha, aprender a olhar com os olhos de Deus. Como é que Deus nos vê? Como é que Deus nos enxerga? Lembra ali, nós lemos o versículo 17 que diz assim, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Se nós pudéssemos nos ver claramente como Deus nos olha, nós iríamos talvez até ficarmos assim um pouco orgulhosos, porque a gente ia perceber que Deus não nos enxerga com as falhas, com as crises, com a falta, muitas vezes, até de ânimo, de disposição. Deus não nos olha, às vezes, com deprimidos, ansiosos. Deus não nos vê dessa forma. Nós nos enxergamos assim. Lógico que eu não posso me acomodar e achar agora, bom, já que Deus me olha de uma forma boa, eu vou ser bom. Não, não é isso que a palavra de Deus enxerga, nos diz e nos fala. O que a palavra de Deus nos fala é que Deus nos olha como aquele que foi transformado, como aquele que o milagre e a salvação, e o Valo fala no milagre dessa forma, o milagre da salvação por meio de Jesus se tornou completo na minha vida. A partir do momento que eu começo a andar com o Senhor e a viver com o Senhor e ter entregue a minha vida para Ele, eu agora não sou mais aquilo que eu era. E Deus não me enxerga mais da forma com que eu era. Eu gosto muito do exemplo quando fala que quando Deus nos olha, Ele nos olha através de Jesus. E Jesus ali carregou todos os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas tristezas, as minhas angústias. Jesus ali carregou na cruz. Isso a palavra nos confirma. E quando Deus nos olha, Ele nos olha através de Jesus. Lá em 1 Coríntios 6,17, diz assim, deixa eu ler para você. 1 Coríntios 6, versículo 17, ele diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com Ele. Aquele que anda com o Senhor se torna um com Ele. Lá em 1 João 4,4, a palavra do Senhor, quando João está escrevendo, ele diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em vós. Quando o Senhor nos olha, Ele nos vê como aquele que tem em si, e aí a própria pessoa dele, o Espírito Santo habitando em nós. O Senhor sabe que há uma grande luta ainda. O Senhor sabe que existe como o apóstolo Paulo escreve, a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Há ainda uma grande disputa, mas o Senhor sabe e conhece quem é que habita em nós.
E a partir disso ele sabe que eu e você temos condições de realizar grandes coisas. Por isso ele vai dizer, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Vocês estão preocupados muitas vezes, né? O Senhor falando aqui com o inimigo, com a ação do maligno, com o diabo. Mas maior é o que habita em vocês. Por isso, andem dessa forma, vivam dessa forma e busquem, né, saber que vocês são, eu brinco sempre, né, eu sou a coisa mais fofa que Deus tem, e realmente nós somos especiais para o Senhor e somos chamados a cumprir algo tremendo que Ele reservou para mim e para você. Mas eu não posso ficar me olhando e me enxergando como aquele assim, eu não tenho condição, eu sou um eterno pecador, a minha vida, eu só faço coisa errada, eu não faço nada certo. Irmãos, nós precisamos, sim, nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. Né? Quem ouviu a minha pregação ontem aí, né, no domingo, falando os estágios do pecado, nós precisamos estar atentos, precisamos nos cuidar verdadeiramente. Mas isso não pode, na minha vida, me impedir de realizar o sonho que Deus tem para mim, para a minha igreja, para a minha cidade, para o meu país. Eu não posso impedir, porque eu vou ficar simplesmente agora, eu sou um coitadinho, eu não tenho condições de fazer nada, eu não consigo, não posso, porque eu sou cheio de pecado, eu sou cheio de erro. Sim, nós somos. Mas a Bíblia diz que as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Lá em 2 Coríntios 5, 21, lembra, eu falei, o nosso tema aí é 2 Coríntios 5. Então, se você tiver aí oportunidade de ler, por favor, leia todo o capítulo. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é que não conheceu o pecado? Foi Jesus que não conheceu, mas ele se fez pecado por nós. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Ali ele se faz pecado, ele carrega o nosso pecado, e a partir desse momento eu me tornei alguém lavado, remido pelo sangue do meu Senhor. E agora eu posso cumprir o mandato dele, eu posso me dispor a realizar a obra que ele tem para a minha vida. Eu não posso aceitar a acusação do diabo dizendo que eu não sou nada, pois a palavra de Deus diz que eu sou uma nova criatura e as coisas velhas, todas elas já passaram. Então, a primeira coisa, eu quero lembrar a você que Deus te olha dessa forma. Deus te olha como alguém que já foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro e agora tem condições de realizar grandes coisas pelo próprio Senhor a favor da sua obra. Lembra? Nós lemos no início que o desejo do Senhor, 1 Pedro ali lemos, é salvar a todos, é que todos venham a conhecer. E eu não posso, e você não pode agora ficar se eximindo dessa responsabilidade, muitas vezes com um sentimento de inferioridade. Porque eu não tenho condição, porque eu não sou capaz. Isso não é verdade. Como é que Deus olha você? Como é que Deus me olha? Deus me olha, Deus te olha como sendo alguém que tem muita capacidade. Por quê? Porque as coisas antigas já passaram. Elas se fizeram novas. E nesse se fazer novo, você e eu fomos revestidos de poder, de graça, de autoridade para cumprirmos o mandato do Senhor. Não é a mesma coisa quem já viveu experiência nessa área, né, da expulsão de demônio. Você sabe que você, por você mesmo, não tem condição de fazer nada. Mas existe um ser todo-poderoso, existe um Deus todo-poderoso que habita em mim. E esta autoridade é nos dada. E precisamos, através dessa autoridade, cumprir o propósito de tudo aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para que eu e você venhamos a realizar. Amém, queridos? A primeira coisa, então, é aprender a nos olhar como Deus nos olha. Deus nos olha como pessoas, como homens, mulheres, jovens, crianças, lavados, remidos pelo Cordeiro, e que as coisas antigas passaram e se fizeram todas novas para ser instrumento poderoso nas mãos do Senhor. A segunda coisa é aprender a olhar os irmãos como Deus olha. Essa também é uma grande dificuldade para nós. Lá no versículo 16 de 2 Coríntios 5, que eu li para você, vou repetir aqui, ele diz assim, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne.
Deus não olha as pessoas segundo a carne. E aí o Paulo está nos aconselhando assim, você e eu também não podemos enxergar e olhar as pessoas segundo a carne. Porque, queridos, segundo a carne, eles são igualzinho a mim e a você. Todos os irmãos que Deus tem lhe dado são iguaizinhos a nós mesmos, cheios de erros, de falhas, de pecados, né? E às vezes nós, né, temos uma visão muito crítica em relação a isso. E às vezes não é por maldade, talvez até por um zelo muito grande da palavra de Deus que eu e você temos, mas a gente começa a ver os erros das pessoas e começamos a apontá-los. Mas aos poucos as atitudes deles vai gerando em nós muitas vezes um sentimento de amargura, de rispidez, de cinismo. E eu olho para a pessoa e digo assim, não tem jeito, né? A pessoa não muda, e eu começo a não mais conseguir olhar para a pessoa como Deus a enxerga. Se Deus, no primeiro ponto ali que nós vimos, se Deus me olha com os meus erros e falhas, ele considera que tudo isso se tornou coisa antiga, isso também acontece com meu irmão e minha irmã, aqueles que Deus tem dado para andar comigo e contigo. Só que nós não conseguimos enxergar dessa forma, e nós muitas vezes ficamos logo apontando, questionando, julgando, condenando até o irmão e a irmã que falharam e que pecaram. E quando Jesus escreve sobre isso, ele vai dizer assim, do cuidado, né? Que com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Irmãos, essa palavra para mim sempre foi muito, muito dura da parte de Jesus. Sempre foi muito dura. Por quê? Porque eu constantemente tenho a tendência de ficar medindo os outros. Constantemente. Eu reclamo, eu questiono, se eu vou fazer um trabalho, por exemplo, na igreja, e alguém não veio para fazer, e eu achava que ele devia ter vindo, eu já logo estou julgando ele, logo já estou questionando, mesmo às vezes até sem saber o motivo por que ele não veio. Isto está em nós, isso permanece em nós. E o grande desafio é nós mudarmos isso, porque eu não posso enxergar os outros da forma com que eu mesmo me enxergo, ou eu olho nos olhos carnais, como o Paulo escreve, ninguém mais, eu não vou ver mais ninguém segundo a carne. Eu vou olhar para a pessoa segundo aquilo que o Espírito Santo vê, segundo aquilo que Deus vê. Se eu ficar olhando dessa forma, eu começo a ficar deprimido, eu começo a perder a esperança de mudança. E eu começo a olhar e ver que a igreja está muito distante daquilo que Deus quer para ela. Não é assim? Quando a gente começa a analisar os outros, a gente começa a olhar e dizer assim, a minha igreja ela não tem condição, a igreja está muito longe ainda de cumprir o mandato do Senhor. Queridos, isso não é a igreja A, não é a B, não é a Fonte Church, todas são assim. Porque a igreja ela é feita dos homens e mulheres que foram lavados, remidos, perdoados, mas que ainda são falhos e vão errar e vão falhar, porque nós também erramos e nós também falhamos. O nosso maior desafio é começar a enxergar as pessoas como Deus as enxerga. Se os meus irmãos falham, eu devo lembrar que no mundo espiritual eles não são assim. A carne deles é assim, mas o espírito deles não é. Eu sempre brinco, a carne do Wagner não vale nada, queridos, mas o espírito do Wagner é uma benção. O espírito do Wagner já está pronto para viver com o Senhor na eternidade, naquilo que o Senhor preparou, mas esse espírito ainda habita nesse corpo carnal, que é cheio de falhas, é cheio de erros, é cheio de pecados. E se eu começo a olhar para as pessoas dessa forma, eu começo, como eu falei, a desanimar, achar que não tem jeito, que não tem esperança. Isso não é verdade, irmãos. Tudo tem esperança. Por quê? Porque a obra quem faz é o Senhor Jesus. E eu preciso olhar para as pessoas não na forma carnal delas, mas naquilo que elas já são no espiritual, naquilo que Deus já determinou que elas serão e viverão nessa terra, não por causa da carne delas, mas porque agora o Espírito está sendo renovado. O Espírito do Wagner foi renovado para viver a presença do Senhor, e o Espírito Santo que habita no Wagner agora se tornou aquele que o auxilia. E quando ele erra, logo o Espírito Santo já alerta e diz assim, está falhando aqui, você precisa mudar aqui.
Aí ele erra de novo, o Espírito Santo diz, vamos lá, você vai conseguir mudar isso na tua vida. E diz assim, são todos nós. Mas muitas vezes a gente permite o nosso sentimento, o nosso coração, né? A gente começa a julgar os outros, começa a olhar para os outros dessa forma humana, carnal, como o apóstolo Paulo escreveu ali em Coríntios 16, 5,16, quando ele vai dizer assim, eu não olho mais as pessoas de uma forma carnal, mas eu olho para elas de uma forma espiritual, porque elas estão na mesma condição que eu também estou. Não existe nada mais destruidor, querido, de uma igreja do que as fofocas, as picuinhas, um falando mal do outro, um questionando o outro, um julgando o outro. Irmãos, nós não fomos chamados para julgar. Nós somos chamados para amá-los da forma que eles são. Sim, precisamos confrontar o erro, precisamos confrontar o pecado, sim, precisamos, mas de uma forma muito amorosa. Sabe, amando a pessoa, não já logo querendo colocar a pessoa, no fundo do poço, dizer assim, não existe mais jeito para ti, isso não é verdade. Nós precisamos enxergar as pessoas como Deus as enxerga. Eu quero ler alguns textos para você, se você quiser anotar aí, lá em 2 Coríntios mesmo, 2,14 diz assim, ó, Paulo falando, ele diz assim, graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O Senhor não está falando de mim, de você, está falando de todos nós, da igreja dele. Paulo está dizendo assim, que o Senhor nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O teu irmão, a tua irmã são assim. Romanos 8, versículo 37, ele vai dizer assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Assim como você é vencedor, o teu irmão, a tua irmã também são vencedores. Romanos 15, 14, diz assim, Paulo escrevendo para a igreja de Roma, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. O Paulo sabia dos problemas da igreja de Roma, ele escreve sobre esses problemas, mas ele diz assim, eu estou certo, irmãos, que vocês estão cheios de bondade, eu estou certo que vocês estão cheios de conhecimento e aptos para auxiliar e admoestar as pessoas uns aos outros, mas em amor. Ajudar as pessoas a viverem o propósito do Senhor, mas em amor. Não agora sendo aquele que aponta o dedo, que acusa. Isso não é enxergar como Deus enxerga, porque Deus não nos enxerga assim, e Deus não enxerga o meu irmão e minha irmã assim. Deus enxerga com muito amor, E esse amor eu preciso ter. Quando nós começamos a enxergar as pessoas assim, vendo como eles em Cristo estão cheios de conhecimento, muda a forma que nós nos relacionamos com eles. Quando nós começamos a enxergar o meu irmão, a minha irmã na igreja, mesmo quando ele falha, mesmo quando ele erra, mas enxergar como Deus o enxerga, cheios de amor, cheios de bondade, cheios de conhecimento, como Paulo escreve, eu passo não mais a apontar o dedo, mas passo a amar aquilo que ele é e aquilo que ele pode vir a ser. Deixa eu dar um pulinho um pouquinho mais rápido aqui, Nosso tempo é curto, nós temos aí um pouquinho mais de meia hora, mas a terceira coisa é ver os incrédulos como Deus os olha. 2 Coríntios 5, 19, lembra? 2 Coríntios 5 é o nosso texto base aí. 2 Coríntios 5, 19, ele diz assim, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Paulo está dizendo assim, Deus, a partir de Cristo, reconcilia o mundo e não imputa sobre eles as suas transgressões. E aí no final ele diz assim, e esse mesmo Deus confiou a mim e a você esta mesma palavra. Queridos, ninguém vai para o inferno porque roubou, adulterou, mentiu. Isso, a palavra diz que nós somos perdoados, E Deus nos transforma e todas as coisas se fazem novas. Mas o pecado que nos leva para o inferno é não ter a Jesus como Senhor na vida, na sua vida. É isso que nos leva para o inferno.
todas as outras áreas de pecado, e um pouquinho daquilo que eu falei no domingo, né, no culto. Estou gravando hoje na segunda, eu ia falar ontem, né, mas você vai ouvir isso na terça, naquilo que você ouviu no domingo na pregação. Todos esses eu preciso estar atentos, eu preciso me cuidar. Eu não posso achar uma autoconfiança de achar que eu não vou falhar, porque todos nós falhamos. E preciso fugir. Eu fugir do pecado, fugir da tentação, não tentar enfrentar de forma alguma. Mas eu preciso aprender a olhar para aquele que ainda não conhece Jesus dessa forma. Porque nós muitas vezes, irmãos, olhamos de uma forma muito dura. Se a gente olhar pela ótica natural, a gente só vai ver os pecados dela, a gente vai vamos ver o quanto eles são diferentes de nós, vamos olhar para eles e dizer assim, não há o que ser feito, mas o Senhor não olha assim. Quando nós olhamos para eles com os olhos do Senhor, nós vamos os ver da mesma forma com que Deus nos olha. Nós antes éramos pecadores, e a palavra do Senhor, e nós lembramos ela aqui desde o início, as coisas antigas passaram e se fizeram novas. Deus, quando olha para alguém que ainda não conhece a Ele como Senhor, ao seu Filho como Salvador, Deus olha e diz assim, esse vai ser uma bênção. Quando ele conhecer a minha palavra, quando ele entregar a sua vida para o meu filho, reconhecendo o meu filho como Senhor da sua vida e Salvador da sua vida, ele será completamente transformado e vai ser um instrumento poderoso nas minhas mãos para realizar grandes coisas. Nós vamos olhar para essa pessoa da mesma forma como nós precisamos lembrar do que nós éramos. Nós éramos alguém cheio de pecado e não merecíamos o perdão de Deus, mas Deus nos perdoou. E aí, quando Paulo escreve ali no versículo 19, ele diz assim, e Deus nos confiou essa palavra de reconciliação. Reconciliar aquele que está longe para que venha também fazer parte do reino de Deus. Este é o ministério da reconciliação. E isso foi confiado a mim e a você. Mas se eu começar a olhar as pessoas, se eu começar a olhar os incrédulos, aqueles que não conhecem Jesus, com um olhar crítico, com um olhar sempre condenatório, queridos, eu não vou conseguir alcançar o coração deles. Mas quando eu começo a olhar como Deus os olha, eu vou perceber que existe algo muito bonito ali e que Deus vai fazer algo grande. Não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar pessoas com problema de vício, droga ou bebida. A droga às vezes é difícil ainda, né? Porque você acompanha a pessoa, você ajuda a pessoa e daqui a pouco ela cai de novo. E você de novo vai lá e ama a pessoa e cuida dela e ela cai de novo. Mas se você ficar olhando essa situação com os teus olhos, você vai desistir da pessoa. Você vai desanimar, você não vai conseguir perseverar. Mas quando você conseguir enxergar e olhar para ela com os olhos da forma com que Deus a olha, da forma com que Deus a enxerga, você vai ver ali uma pessoa completamente diferente. E quando chegar esse momento de haver assim uma transformação plena, essa pessoa se tornará um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Lá a palavra foi nos dada, eu falei em reconciliação, né? Eu só leio alguns textos com você aqui, Romanos 5,18, quando o Senhor está falando da graça dele, Paulo está ensinando aqui sobre a graça, ele vai dizer assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Todos os homens, a graça veio para todos os homens. 2 Coríntios 6,1 vai nos dizer que nem todos, né, vão participar disso. Ele diz assim, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Nem todos vão receber essa graça. Mas o meu papel e o teu papel não é agora fazer julgamentos ou dizer quem deve ou não deve. O nosso papel é amar essas pessoas e olhar a elas como Deus as enxerga, Deus as olha. Queridos, o nosso tempo aqui é curto, então, né, dá para ministrar mais vezes sobre isso, mas eu queria animar você e exortar você e desafiar. Né? Os irmãos dizem que eu gosto de desafiar bastante. Eu quero desafiar você a aprender a olhar como Deus olha. Primeiramente para você mesmo.
Não se olhe com os olhos carnais, mas se olhe como Deus olha você. Tudo aquilo que a gente ministrou e falou ali, é assim que Deus olha você. Você não é alguém que só faz coisa errada, você é alguém que foi lavado, remido, e as coisas antigas passaram, se fizeram novas. E nessas novas, você agora se torna um instrumento de reconciliação poderoso nas mãos do Senhor. Olhe os irmãos como Deus olha. Não seja extremamente crítico. Lógico, você não deve concordar com o pecado. Nem eu, nós não devemos. Pelo contrário, devemos amar a pessoa, como diz a palavra, amar o pecador, mas exortar o seu erro, mas exortar com muito amor. E não ficar gerando com isso fofoca, intriga, oposição, e nem desanimar o teu coração. Saiba que nós, como igreja, temos um grande propósito da parte de Deus. E nós iremos cumpri-lo com as nossas falhas, nossos erros, as nossas crises, mas nós somos aqueles que fomos lavados, remidos e nos tornamos novos para exercer algo novo e grandioso da parte de Deus. E a terceira coisa, não olhe o incrédulo com um olhar sempre crítico e com um olhar sempre de reprovação. Pelo contrário, ame ele do jeito que ele está, cuide dele do jeito que ele está, porque o mesmo que você viveu e experimentou da parte de Deus, sendo alguém cheio de pecado, e um dia foi restaurado e renovado por meio da salvação em Jesus, as coisas velhas e agora se tornaram novas, também o incrédulo vai ser assim. Aquele que não conhece Jesus ainda, ele também vai poder experimentar isso. Amém, queridos? Que nós possamos aí aprender a nos olhar, a olhar o irmão, a irmã e olhar o incrédulo como Deus olha, porque Deus olha com muito amor. E é assim que Ele quer continuar fazendo, ou Ele vai continuar fazendo, mas Ele quer que eu e você possamos vir a fazer. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, agradecido, Senhor, por aquilo que a palavra nos ensina. Paulo, Senhor, é alguém que escreve fortemente em relação a isso, e ele nos exorta e nos direciona, Senhor, a não enxergarmos pessoas, situações, nem a nós mesmos, ó Pai, conforme aquilo que a nossa carne olha, mas enxergarmos conforme o Espírito Santo olha, conforme o Senhor olha. Pai, que assim possa ser com cada um de nós, e que possamos, Senhor, ser e continuar sendo instrumentos poderosos em Tuas mãos, para assim podermos realizar e cumprir todos os propósitos que assim Tu tens preparado e reservado para nós. Pai, assim nós queremos Te agradecer, Te louvar. Eu oro, Senhor, por cada um irmão e irmã que está também ouvindo e sendo ministrado por essa palavra, que sejam instrumentos poderosos em Tuas mãos, que olhem a si mesmo, olhem o irmão ou a irmã na igreja e olhem também aquele que ainda não Te conhece, Senhor, com os Teus olhos, olhos de amor e de cuidado, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Grande abraço. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Tchau, tchau.